Aleluia. Primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo de número 15, versículo 51 a seguir. Hoje nós estamos iniciando a campanha de 7 segundas-feiras, intitulada Jesus Voltará. Prepara-te. Eu disse para vocês que seriam 7 mensagens sobre o arrebatamento da igreja. E hoje é a primeira desta série de 7 que fala sobre o arrebatamento da igreja. Eu quero chamar a atenção de vocês hoje, porque a palavra que eu vou trazer hoje fala sobre o corpo do arrebatamento. Diga comigo assim: corpo do arrebatamento. Que corpo é esse? É o corpo glorificado. Diga: corpo glorificado. Antes da igreja ser arrebatada, esse corpo que é corruptível será transformado. Esse corpo presente não herda o reino de Deus. Ele precisa ser transformado. Ele precisa sair do estado pecaminoso para o estado de perfeição. E hoje a mensagem vai abordar mais sobre o corpo glorificado, isto é, o que vai acontecer segundo antes do arrebatamento da igreja, quando receber este corpo glorificado, o que este corpo irá nos proporcionar. E segunda-feira que vem a gente vai entrar mais na questão do arrebatamento, como Jesus voltará, como será o arrebatamento e assim por diante. Quem entendeu diz amém? Até porque serão 7 mensagens, e uma mensagem é a sequência da outra. Entende, irmãos? Vamos ver o que a palavra diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 a seguir. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 a seguir, diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Levanta a sua mão ou a sua Bíblia e ore dizendo assim: meu Deus, aqui está a sua santa palavra. Senhor,
fala neste momento ao meu coração, porque eu preciso ouvir a palavra do Senhor. Fala comigo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento, você que tem lugar para sentar, em nome de Jesus. E eu quero ouvir palmas misturado com glória a Deus. Aleluia. Meus amados, eu gostaria muito da vossa atenção. Como eu disse para vocês, a palavra que eu quero trazer durante essas 7 segundas-feiras são palavras simples. Quero abordar sobre este tema que é muito importante para a igreja de Jesus, com muita simplicidade. Antes de entrar no texto em foco, preciso falar um pouquinho sobre a cidade de Corinto. Pois quando Paulo escreveu a sua primeira carta à igreja que estava instalada na cidade de Corinto, Paulo, impulsionado pelo Espírito Santo, depois de tratar de vários assuntos que havia chegado ao seu conhecimento que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto, ele tratou também de advertir aquela igreja sobre a questão da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer a vocês que Corinto era a cidade mais importante da Grécia nos dias de Paulo. Sua riqueza era fabulosa. Os homens passavam o tempo em torneios, discursos e diversões. Luxo, dissipação e imoralidade pública predominavam entre a população industrial e marítima daquela cidade. Além disso, havia muita cultura e arte na cidade de Corinto. Corinto atraía grande número de forasteiros do Oriente e do Ocidente, devido à sua riqueza, à sua beleza e à sua fama. Seus deuses eram deuses de prazer e luxúria. Conta a história. A cidade de Corinto possuía muitos centros de estudos linguísticos e escolas de filosofias. Era uma cidade composta de um povo de uma cultura bastante elevada. Meus amados, como na maioria das cidades daquela época, havia uma grande colônia de judeus de elevado padrão moral e que praticavam fielmente a sua religião. No entanto, a cidade de Corinto era um centro de um culto degradante a Vênus, deus pagão, pois a idolatria era um outro pecado que predominava aquela cidade. Para nós entendermos a forma como o Evangelho de Jesus chegou na cidade de Corinto, é necessário que estudemos o capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. Em Atos capítulo 18, vemos como o Evangelho alcançou aquela cidade tão corrupta. O apóstolo Paulo, então, com cerca de 50 anos de idade,
em trajes de operário, entrou na movimentada metrópole e percorreu as ruas daquela cidade em busca de uma oficina em que ele pudesse trabalhar, ganhar o seu pão e investir na sua obra missionária. Paulo chega naquela cidade. Atos 18 fala disto. Não havia cartazes avisando ou anunciando a chegada de um evangelista mundialmente famoso. O apóstolo Paulo chegou ali e começou a trabalhar fazendo tendas, pois ele tinha por profissão fazer tendas. Naquela época, tendas era uma indústria muito importante, como é hoje a indústria de construção civil, era a indústria de fabricação de tendas naquela época. A Bíblia diz ali no capítulo 18 de Atos, que Paulo associou-se a Áquila e a Priscila, sua esposa. Eram dois prósperos fabricantes de tendas. Paulo sempre pôde prover o seu próprio sustento, ganhando aquilo que era suficiente para a sua sobrevivência e investindo na sua obra missionária. Paulo permaneceu na cidade de Corinto e realizou naquela cidade um maravilhoso trabalho. Durante 1 ano e meio que ele ficou ali, ele realizou um grande e maravilhoso trabalho, pregando o evangelho e fazendo a obra de missões. Paulo começou pregando nas sinagogas, as congregações mistas de judeus e grego. Era ali que ele pregava. As sinagogas daquela época eram as congregações mistas de judeus e gregos. E Paulo entrava nas sinagogas e a Bíblia diz que os judeus sábios daquela época, como também os gregos, disputavam com ele sobre a escritura sagrada. E Paulo ali falava do amor de Cristo. Neste 1 ano e meio de trabalho, Paulo inaugurou ali, naquela corrupta cidade, uma bela e maravilhosa igreja. E Paulo instalou a igreja dentro daquela cidade idólatra. Paulo ensinou aqueles crentes, pois a Bíblia diz que quando ele pregava, multidões de judeus e gregos ouviam a sua mensagem, creram no Evangelho de Cristo e aceitaram a Cristo como Salvador. Quando ele inaugurou a igreja naquela cidade, ele já contava com um grande número de membros e aquela igreja estava repleta. Paulo orientou aqueles novos crentes, falando sobre a conduta cristã, ensinou-os sobre o perigo do pecado. Paulo pregava insistentemente contra o mundanismo e a idolatria que predominavam a cidade de Corinto. Advertiu aqueles crentes sobre o perigo do pecado, pregou e os ensinou sobre o significado da cruz. Disse aos novos cristãos que aquela nova igreja era uma igreja de Cristo e que aqueles cristãos não deviam associar-se aos pecados daquela cidade, pois eles estavam lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Paulo ensinava aquela igreja, Paulo admoestava aquela igreja,
Paulo doutrinava aquela igreja e falava com aqueles crentes, advertindo-os sobre o perigo do pecado, da idolatria, da luxúria e de tudo aquilo que predominavam os moradores de Corinto. Paulo dizia: vocês agora são diferentes, vocês são servos de Deus, vocês são homens e mulheres de Deus. Um só é o vosso Deus, um só é o vosso Cristo. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Após instruir aquela igreja, Paulo teve que sair da cidade de Corinto para dar sequência à sua obra missionária. E ele deixou ali aquela igreja muito bem instalada. Os crentes com conhecimento do significado da cruz e sabendo que deveria adorar um só Deus. Mas algo muito triste aconteceu. Com a ausência de Paulo, a Bíblia Sagrada diz que a maravilhosa igreja de Corinto, a joia brilhante na coroa do trabalho de Paulo, estava falhando. E estava falhando por quê? Tudo porque o mundanismo da cidade se introduzira no meio daquela maravilhosa igreja. A igreja não vigiou, os crentes não vigiaram, e pouco aos poucos começaram a abrir as portas para que o mundanismo da cidade de Corinto penetrasse dentro da igreja. Com isto, o Espírito Santo ficou triste. Deus ficou triste com aquela igreja. Era importante, prezados irmãos, que a igreja tivesse entrado na cidade de Corinto, mas era desastroso que Corinto tivesse entrado dentro da igreja. Cristo edificou a sua igreja, estabeleceu a sua igreja e colocou a sua igreja neste mundo. A igreja entrou neste mundo para ganhar o mundo para Jesus. Foi maravilhoso a igreja entrar neste mundo, mas é desastroso quando o mundo entra dentro da igreja. Aleluia. É desastroso e perigoso quando o mundo entra dentro da igreja. É um belíssimo espetáculo contemplar um navio entrando no mar, mas é uma visão trágica a do mar entrando no navio. Cristo edificou a igreja, repito, e colocou a igreja neste mundo. É importante que a igreja tenha chegado neste mundo, tenha entrado no mundo para transmitir o evangelho e ganhar o mundo para Cristo. Porém, desastroso quando o mundo entra, quando o mundo penetra na igreja. Aleluia. Meus irmãos, a igreja de Cristo deve agir neste mundo como luz num lugar escuro. Mas ai dela quando a corrupção entra dentro dela. E foi o que aconteceu com a igreja de Corinto quando Paulo se ausentou. Lá estava o mundo penetrando dentro da igreja. A igreja estava em decadência espiritual. Certos costumes comuns naquela cidade
naquela cidade pervertida, penetraram dentro da igreja. Surgiram entre os membros da igreja divisões. Não havia entre eles respeito, justiça, consideração, união e amor. O procedimento de muitos na mesa da Santa Ceia era vergonhoso. As mulheres já não observavam os padrões de modéstia. Enfim, o sistema mundanizado da cidade de Corinto estava dentro da igreja. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Meus amados, quando o mundo penetra dentro da igreja, é desastroso. O mundanismo dentro da igreja traz severas consequências. E eu quero descrever aqui 4 consequências que o mundanismo causa dentro da igreja. Eu vou chegar onde nós lemos, tá? Eu vou chegar onde nós lemos. Foi por essas razões que Paulo escreveu a sua carta e advertiu a igreja quanto à volta de Jesus Cristo. 4 consequências que o mundo traz, que o mundanismo traz, quando a igreja abre suas portas para o mundanismo. Primeiro, o mundanismo destrói a influência da verdade. Diga isto comigo, diga: o mundanismo destrói a influência da verdade. Jesus falou sobre isto em Mateus capítulo 13, versículo 22. Ali a palavra diz: o que foi semeado entre espinho é o que ouve a palavra, e os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. É isto que o mundanismo causa. Ele destrói a influência da verdade, e destruindo a influência da verdade, a igreja começa a viver numa falsa realidade. O pastor diz: está tudo bem, quando na verdade não está tudo bem. Os obreiros dizem: está tudo bem, na verdade é uma falsa realidade, não está tudo bem. A igreja diz: está tudo bem, na verdade é uma falsa realidade, não está tudo bem. Deus não quer que a sua igreja viva numa falsa realidade. Deus quer uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja preparada para que Ele possa enviar o seu filho para levá-la para viver com Ele. Aleluia, glória a Deus. O mundanismo primeiro destrói a influência da verdade. É aí que diz a palavra nas cartas aos romanos: mudaram as verdades de Deus em mentiras. Segunda consequência, o mundanismo engana as pessoas com uma falsa segurança. Mateus capítulo 24, versículo 38, a Bíblia diz: pois assim como nos dias de Noé, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda de Jesus Cristo. Está escrito em Mateus 24, 38.
O povo na época de Noé vivia numa falsa segurança. Eles achavam que estavam seguros e zombavam de Noé no tocante à construção da arca. Casavam-se, davam-se em casamento, mas até o dia em que Noé entrou na arca, e eles não perceberam até que veio o dilúvio, e quando veio o dilúvio, surpreendeu a todos. Aí que eles perceberam que não estavam seguros, estavam sem segurança, e que eles haviam vivido aquela vida toda numa falsa segurança. Assim será, diz a Bíblia, a vinda do Filho do Homem. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Outra consequência que o mundanismo traz: o mundanismo faz que predominem o pecado e as coisas terrenas. O mundanismo faz a igreja priorizar as coisas terrenas, e assim a igreja estará em pecado. Mateus 16, 26, Jesus falou: o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que aproveita ao homem granjear o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Não adianta ganhar o mundo inteiro. O gozo do pecado dura só por um momento, por um instante. E há muitas pessoas que preferem o gozo do pecado por alguns momentos do que o gozo da vida eterna para sempre. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Quarta consequência que o mundanismo traz à igreja: o mundanismo conduz à apostasia. Apostasia é nada mais, nada menos que o abandono da fé verdadeira. Isto estava acontecendo na igreja de Corinto. Aqueles crentes que haviam recebido a palavra de Deus, que haviam recebido os ensinamentos do apóstolo Paulo, agora estavam lá, a maioria deles apostatados da fé. O pecado e as coisas terrenas predominavam os seus corações. Eles estavam vivendo numa falsa segurança. A influência mundana no meio daqueles cristãos estavam destruindo a influência da verdade. Mas a verdade é, meus irmãos, que alguns crentes daquela cidade não se corromperam. Existem os remanescentes que não abrem mão da sua fé, que não abrem mão da sua esperança, que não abrem mão da presença de Deus, que não abrem mão da glória de Deus. E aqueles cristãos que não abriram mão da sua fé, que não mudaram suas convicções de fé, ainda que alguns daquela igreja, ou seja, a maioria daquela igreja, havia se corrompido e aceitado o mundanismo da cidade de Corinto, alguns deles não mudaram suas convicções de fé. E foi nesta decadência espiritual que eles, aqueles que não mudaram suas convicções de fé, escreveram para Paulo, pedindo a orientação de Paulo e pedindo o socorro de Paulo. Aqueles que não abriram mão da sua fé, avisaram a Paulo que estava distante, dizendo: "Ô irmão Paulo, a coisa aqui está feia.
A igreja mudou suas convicções de fé. Tudo aquilo que você falou, irmão Paulo, que não podia acontecer em nosso meio, aconteceu. O mundanismo da cidade de Corinto, a degradação, a idolatria, a imoralidade, a profanação, o pecado está introduzido no nosso meio, Paulo. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Irmão Paulo, o pior, irmão Paulo, é que a gente vai falar com eles, eles dizem que não, que está tudo bem, que é assim mesmo. Irmãos, ai da igreja que canta os hinos a Deus e ora em maneira formal, oca e vazia, sem o verdadeiro poder do Espírito Santo de Deus. Ai, Remarras declama Labaxandarai, aleluia. Aleluia. Ai da igreja cujos membros defendem a sã doutrina, mas sem conhecer as experiências sublimes daqueles que têm contato com Deus. Ai da igreja cujo pastor prega bonito e eloquente, mas a mensagem é seca, é vazia, é sem a unção verdadeira do Espírito Santo de Deus. Aleluia, meai de xaramahande clama labaxandarai. Assim estava a igreja, a linda igreja que Paulo inaugurou naquela grande metrópole. Assim estava aquela igreja, apostatada da fé, com a exceção de alguns que avisaram a Paulo da triste situação daquela congregação. Foi aí, meus irmãos, que Paulo pegou o seu lápis, a sua caneta, o objeto da época, e começou a escrever. E escreveu a primeira carta a Coríntios, dizendo: eu sei, porque já fui avisado de tudo que está acontecendo no meio de vocês. E Paulo dizia: olha, vocês perderam a noção do perigo. Vocês perderam a noção do que é santo. Vocês perderam a noção do que é puro. Vocês perderam a noção do que é sagrado. Vocês perderam a noção do que agrada a Deus. E eu vos digo, vocês perderam a noção do arrebatamento da igreja. Aleluia, glória, 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 glória a Deus. Oh, aleluia! Paulo, na sua primeira carta que ele escreve àquela igreja, se você ler 1 Coríntios, você vai ver que Paulo falou muito. Ele falou sobre o espírito mundano que estava causando dissensão dentro daquela igreja. Na sua carta, ele alerta aquela igreja e fala sobre a vanglória daqueles crentes e fala também contra a sua falta de humildade. Paulo fala na primeira carta a Coríntios da impureza daqueles cristãos. Ele adverte aquela igreja sobre o casamento lícito como algo sagrado, uma vez que até o casamento aqueles crentes haviam profanado. Paulo dizia na sua carta que eles fugissem da idolatria e do culto aos demônios. Falou sobre os deveres das mulheres, reprovando a situação daquelas mulheres que haviam deixado os padrões de modéstia.
Paulo falou sobre o modo de celebrar a ceia do Senhor, porque até isto aquela igreja havia profanado. Ele falou sobre a suprema excelência do amor, princípio que já não havia mais dentro daquela igreja. Falou sobre os dons espirituais, sobre a unidade do corpo de Cristo, dizendo que a igreja, ela é o corpo de Jesus nesta terra. Falou sobre a necessidade de ordem no culto. E aqui no capítulo 15, versículo 51 em diante, ele fala sobre a volta de Jesus. E ele fala: vocês perderam a noção de tudo isto. Vocês estão esquecendo que Jesus vai voltar. Que Jesus vai voltar. Que Jesus vai voltar. Que Jesus vai voltar. E ele não vai levar uma igreja corrompida, mundanizada. Não! Ari Mahas declama Labachandarai. Aleluia. Foi por essas razões e outra que surgiu a primeira carta à igreja de Corinto. E Paulo agora adverte aquela igreja, depois de adverti-la sobre tantos assuntos, dos quais ligeiramente eu disse aqui. Ele falou sobre a volta de Jesus. Vocês não estão esperando a volta de Jesus. Se vocês estivessem esperando a volta de Jesus, vocês não estavam nesta situação. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olho, ante a última trombeta. Aleluia! Glórias ao Cordeiro. Assim como aqueles cristãos que não abriram mão de sua fé e pediram orientação e socorro a Paulo, nós também precisamos pedir orientação da palavra de Deus e pedimos ao Espírito Santo que venha nos socorrer, que venha nos socorrer, que venha nos socorrer, porque nós estamos vivendo uma época de apostasia. Aleluia, 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 aleluia. Nós estamos vivendo uma época de apostasia, uma época de abandono da fé, uma época em que muitos cristãos estão levando as coisas de Deus de qualquer maneira, estão perdendo a graça e a direção do Espírito Santo, estão tomando os próprios rumos na sua vida e estão dizendo que está tudo bem, que está tudo bem. Os hinos continuam sendo cantados, as mensagens continuam sendo pregadas, e em muitos lugares com muita eloquência, e os crentes continuam orando, mas tudo de uma maneira formal, oca e vazia, sem a unção do Espírito Santo. Muitos crentes perderam a noção do perigo, perderam a noção do que é o arrebatamento da igreja. Precisamos, como aqueles crentes, buscar orientação da palavra de Deus e socorro do Espírito Santo. Meus irmãos, a igreja de Cristo aguarda o grande momento do arrebatamento. Quando a palavra está dizendo que num momento, num abrir e fechar de olhos, ante o toque da trombeta, os fiéis que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que ficarem vivos serão transformados. Nesse dia glorioso, os salvos haverão de encontrar com Jesus Cristo nos ares. Aleluia. Olha aqui,
A volta de Jesus é a maior esperança da igreja, que precisa estar vigilante, sempre preparada para esse dia. A vigilância caracteriza a atitude da espera do cristão que aguarda a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O verdadeiro cristão que aguarda a volta de Jesus não está preocupado simplesmente com as coisas desta vida, pois Paulo diz no versículo 19 do capítulo 15 de 1 Coríntios, ele diz: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes entre todos os homens. O verdadeiro cristão que aguarda a volta de nosso Senhor Jesus Cristo não se deixa abater pelas lutas, tribulações e sofrimento desta vida. Pois a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 18, Paulo diz: para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não é para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada naquele dia. Oh, aleluia! Se você pode glorificar o nome dele, dê glória! Paulo continua a sua advertência e ele começa a falar sobre o corpo glorificado que a igreja vai receber momentos antes do arrebatamento. No versículo 51 ele diz: será um mistério. Diga comigo: será um mistério. O arrebatamento da igreja será o quê? Será o quê? Um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados. Esta palavra nem todos dormiremos significa dizer que tem gente que vai estar vivo quando Jesus voltar. E é bem possível que você esteja vivo. É bem possível que você esteja vivo. É bem possível que você esteja vivo. É bem possível isto. É bem possível isto. Aleluia! Aleluia. Ele está dizendo aqui que a volta de Jesus é um mistério. Será num momento, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Para receber o quê? Para receber o corpo do arrebatamento. Lembra? Diga: corpo do arrebatamento. Ou corpo glorificado, como você queira entender. A palavra está dizendo que haverá transformação de corpos. Transformação de corpos. No versículo 52, a palavra diz que será rápido. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante o toque da trombeta. Esta orientação Paulo passava para aquela igreja e está passando para nós e passa para todos os cristãos no decorrer dos séculos. Ele diz que o arrebatamento da igreja será num momento, num abrir e fechar de olhos. Pisca. Aleluia! Glórias! Pisca para você ver. Pisca para você ver. Será assim, como um abrir e fechar de olhos. Será rápido. É isto que Paulo estava dizendo para aquela igreja e está falando para esta igreja, para mim e para você. Não vai dar tempo não, o tempo é agora.
Quem quiser se preparar para o arrebatamento da igreja é agora, porque será num momento, num abrir e fechar de olho, não vai dar tempo de se preparar não, é agora que tem que se preparar, é agora que tem que se preparar, você precisa estar preparado para esse dia. No versículo 53 do texto em foco, a palavra está dizendo que é necessário a condução dos nossos corpos do estado pecaminoso para o estado perfeito. Quando a palavra diz convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Corpo e sangue não herda o reino de Deus. Por ocasião do arrebatamento, esse corpo será transformado. Esse corpo corruptível será transformado em um corpo incorruptível. Esse corpo mortal será transformado em um corpo imortal. Um corpo que nunca mais vai morrer. Um corpo que nunca vai se corromper. Um corpo perfeito, perfeito, santo, perfeito. No versículo 55 do texto em foco, a palavra fala sobre a nossa vitória sobre a morte e a vitória sobre o inferno. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó inferno, a sua vitória? No versículo 56 do texto em foco, a palavra está dizendo que é necessário, ou seja, é aniquilado a força do pecado e da morte. Será aniquilado a força do pecado e da morte. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. No versículo 57 do texto em foco, a palavra está dizendo que como todas as nossas vitórias, essa também repousa sobre o triunfo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De maneira, meus irmãos, que o que a palavra de Deus está falando aqui no texto que nós lemos, é que quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, o nosso corpo será transformado. Ninguém vai subir com esse corpo abatido, esse corpo doente, esse corpo debilitado, esse corpo mortal, esse corpo sujeito à corrupção. Ninguém vai subir com esse corpo será transformado, ou seja, sairá do estado de imperfeição para o estado de perfeição, sairá do estado pecaminoso para o estado perfeito. Aí sim será o corpo do arrebatamento. Você está aguardando esse dia? Agora veja bem, o que esse corpo vai nos proporcionar? Então, momento antes do arrebatamento da igreja, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar para receber a transformação de corpos, para receber o corpo do arrebatamento, um corpo que nunca mais vai morrer. E os que estiverem vivos, da mesma forma, receberão a transformação de corpos. O que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal vai se revestir da imortalidade. É semelhante àquele corpo que Jesus recebeu após a ressurreição. Nós vamos falar sobre isso. Então é com o corpo transformado
que nós vamos subir no arrebatamento. Agora, assim que recebermos o corpo do arrebatamento, o corpo glorificado, que podemos chamar o corpo glorificado, o que esse corpo vai nos permitir? O que esse corpo vai nos proporcionar? João capítulo 3, versículo 2. Deixa que eu leio, só ouça. Depois, se você quiser anotar, fica à vontade, mas anota para depois você conferir. O que esse corpo vai nos proporcionar? Falando agora sobre o corpo glorificado. O que esse corpo vai nos proporcionar? Em João capítulo 3, versículo 2, nós lemos assim: amados, agora somos filhos de Deus. É epístola, tá? 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Então, com este corpo glorificado, nós vamos ser semelhantes a Jesus e vamos ver Ele assim como Ele é. Assim como Ele é. Assim como Ele é, está dizendo a palavra, assim como Ele é, o veremos e seremos semelhante a Ele. Agora, como será isso? Sabemos que quando Ele se manifestar, a palavra está falando da manifestação de Jesus por ocasião do arrebatamento da igreja. Com este corpo glorificado, seremos semelhante ao corpo de Jesus. De que maneira? Primeiro, tendo um corpo semelhante ao dele, isto é, sem pecado, sem corrupção, sem dor, corpo espiritual, vestido de beleza e poder, e ainda muitíssimo real e verdadeiro. Aleluia. Seremos semelhante a Ele com esse corpo glorificado. De que maneira? 2. Tendo uma alma semelhante à alma dele, perfeita, santa, instruída, desenvolvida, fortalecida, ativa, livre de tentações, conflitos e sofrimentos. Seremos semelhantes a Ele, tendo tais dignidades e glórias como Ele se veste. A Bíblia diz que com este corpo glorificado, somos reis, sacerdotes, conquistadores e juízes. Esse corpo glorificado vai te proporcionar tudo isto. Você pode dar um glórias? Você pode dar um glórias? Além deste corpo glorificado, permitir que sejamos semelhantes a Jesus, este corpo glorificado nos permitirá ver Jesus assim como Ele é. Essa visão gloriosa aperfeiçoará a nossa semelhança dele. Será o resultado da nossa semelhança a Ele. Será a evidência de sermos semelhantes a Ele. A visão será arrebatadora, transformadora e transfiguradora. A visão será permanente, uma fonte de bênçãos eternas. Irmãos, proclamar a semelhança do invisível, ser participante da natureza divina, partilhar com Deus do seu governo do universo,
é o destino desta igreja. Seu lugar é, na verdade, de glória indizível. Aleluia! Oh glórias, aleluia! Em uma mesa de jantar, um cego de nascença, convertido e fiel a Deus, com a sua família na mesa, que não era convertida, só ele daquela família era servo de Deus. E naquela mesa de jantar, aquele cego de nascença foi tomado por um êxtase, por uma alegria tão grande, por se lembrar que ele seria semelhante a Jesus e veria Jesus assim como ele é. E naquele momento ele começou a sorrir e começou a dar glórias ao Senhor. E o seu pai, que apesar de não ser cristão, mas muito amoroso, disse: filho, você está feliz? Ele disse: estou feliz, papai. Que bom, filho, que você está feliz. Ele diz: papai, e toda a família que me ouve, eu estou feliz, sabe por quê? Por quê, filho? Porque Jesus será a primeira pessoa que eu vou ver. Ai, declama Labaxandarai, aleluia. Arimalabas, Lemai, Chorabahas. O pai, que não entendia das questões espirituais, disse: filho, que bom que você está feliz, mas eu não estou entendendo. Você está dizendo que a primeira pessoa que você vai ver é Jesus, filho, mas você é cego desde quando você nasceu, você nunca viu ninguém, você nunca vai ver ninguém. Eu não estou entendendo o que você está dizendo. E ele disse: papai, eu aprendi na escola dominical que quando Jesus vier, nós vamos receber um outro corpo. Esse corpo meu aqui, papai, será transformado. Esses olhos cegos aqui, papai, serão transformados. Papai, quando Jesus vier, esse corpo vai ser transformado. Eu vou deixar de ser cego, meus olhos se abrirão, e a primeira pessoa que eu vou ver é Jesus. É Jesus, assim como Ele é, eu verei. Ai, declama, Ixaramahan, declama, Labaxandarai. Se você pode glorificar o Senhor, levanta a mão e dê mais um glória. Aleluia. Seu corpo pode estar em cima de um leito lá na UTI com câncer, em estado terminal. Por ocasião do arrebatamento da igreja, você receberá um corpo glorificado, sem câncer algum, um corpo sadio, e é com este corpo que você vai subir para estar para sempre com o Senhor. Seu corpo debilitado deixará de ser um corpo debilitado, seus olhos cegos se abrirão em perfeito estado e perfeição. Um aluno da escola dominical disse ao seu professor, quando este estava em estado terminal, internado em um hospital. E o seu aluno chegou lá com lágrimas e disse: professor, você vai estar com Jesus, né? E ele disse: vou, meu filho, eu vou estar com Jesus, e mais, serei semelhante a Ele, e mais, vou vê-lo assim como Ele é. Aleluia.
O ponto culminante é receber um corpo semelhante ao corpo de Jesus, é ser semelhante a Ele, é ver Ele assim como Ele é. Certo dia, um irmão chegou para mim dizendo: pastor, como é que Jesus é? Os pintores pintam quadros, pintam Jesus assim, um moço alto, moreno, olhos verdes, cabelos longos, barba crescida. Jesus é assim, pastor? Eu disse: não se preocupe com aquilo que dizem e falam acerca da fisionomia de Jesus. Na verdade, alguns pintores pintam Jesus assim, um moço alto, moreno, olhos verdes, cabelos longos, barba crescida. Outros, um homem moreno claro, alto, cabelos longos, barba crescida, olhos azuis e assim por diante. Eu disse para aquele irmão: não se preocupe, sabe por quê? Sabe por quê? Não adianta eu falar com você como Jesus era, como Jesus é. O que eu preciso falar com você é que você se prepare, porque se você estiver preparado, você vai ser semelhante a Ele, vai ver como Ele é, vai vê-lo assim como Ele é, você o verá. Aleluia. O que esse corpo irá nos permitir? O que esse corpo irá nos permitir? Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Ali a Bíblia diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Sabe o que significa isso? Significa que com este corpo glorificado não teremos dor, não teremos pranto, não teremos tristeza, não teremos lágrimas. Tudo será novo, de corpo abatido para corpo glorioso, sem cansaço, sem tribulação, sem agitação nenhuma. Aleluia, glória a Deus. Satanás estará preso, amarrado, condenado e sentenciado. Satanás não poderá mais levantar tempestade contra a sua vida. Hoje a igreja nesta terra é como um barquinho em alto mar sendo açoitado pelas ondas. Nesta ocasião, quando recebermos o corpo glorificado, com este corpo não teremos agitação nem tribulação. Satanás não poderá nos perseguir, não poderá levantar tempestade contra a nossa vida. Não teremos dor, não teremos pranto, não teremos tristeza, não haverá mais lágrimas. Oh, aleluia! Nós estaremos recebendo este corpo glorificado. O que mais esse corpo glorificado vai nos proporcionar? Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17. Diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ouça. Isto significa dizer que com este corpo glorificado não precisará mais comer nem beber. Sabe por quê? Foi aniquilado o físico humano e visível. Ninguém precisará lutar pela vida para ganhar o seu pão de cada dia. Ninguém precisará trabalhar como se trabalha nesta vida, de sol a sol, para ganhar o seu pão. Será aniquilado o físico humano e visível. Ninguém precisará comer nem beber. É o corpo glorificado que você irá receber por ocasião do arrebatamento da igreja. Você pode dar glória a Ele? Pode! Aleluia, glória a Deus.
Jesus disse em João capítulo 14: não se turbe o seu coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia, oh glórias, bendito é o Senhor. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Que mais esse corpo glorificado irá nos proporcionar? Atos capítulo 1, versículo 10 ao 11. Atos capítulo 1, versículo 10 ao 11. E estando com ele, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, este homem que dentre vós está sendo recebido em cima no céu, da mesma forma que ele está sendo recebido em cima no céu, ele voltará. A palavra ali fala sobre a ascensão de Jesus. Jesus estava subindo com o corpo glorificado. Depois de 40 dias da sua ressurreição, ele estava subindo, ó. E alguns varões, olhando Jesus que estava subindo, quando se apresentaram dois anjos, dando a mensagem para aqueles cristãos: esse Jesus que está sendo recebido em cima, ele voltará. Irmãos, isto significa que com este corpo glorificado seremos superior à lei da gravidade, voaremos como pássaro. Jesus, com aquele corpo glorificado, ele foi superior à lei da gravidade, ele voou como um pássaro e estava sendo recebido em cima na glória. Com este corpo glorificado, seremos superiores à lei da gravidade. Voaremos para encontrar com o Senhor. Encontrando com o Senhor, voaremos rumo à glória. Aleluia, glória, aleluia. Já pensou na igreja com esse corpo glorificado sendo tirada desta terra, ó? Será num momento, num abrir e fechar de olhos. O mundo vai levar um susto muito grande com o desaparecimento da igreja. As forças que zelam pela moral desaparecerão. Ficará o mundo aberto para a imoralidade e para o reino do terror que logo envolverá esta terra. Mas a igreja, ó, com o corpo glorificado, vai ultrapassar a lei da gravidade. Olha aqui, você já imaginou você ultrapassando a lei da gravidade? Já imaginou, senhores? Ultrapassando a lei da gravidade? Já imaginou? Já imaginou? Pois é. Não se corrompa. Não abra mão da sua fé. Aguarda, porque Jesus volta. E se você está doente, esse corpo está debilitado, cheio de problemas, cheio de enfermidade, cheio de agitação, você está doente, está mancando, precisando de uma muleta, a senhora, o Senhor já está enxergando pouquinho. Não se preocupe. Você não vai subir assim e você não ficará assim capengando para sempre.
Você será transformado, esse corpo será transformado desse estado pecaminoso para o estado perfeito, desse estado imperfeito para o estado de perfeição. Não terá mais dor, não terá mais sofrimento, nada disso. Vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel, vale a pena. Eu vou encerrar aqui. O que mais esse corpo glorificado vai nos proporcionar? O que? João capítulo 20, versículo 26. Ali diz a Bíblia da seguinte maneira: e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro. Os discípulos estavam aonde? Dentro. Os discípulos estavam aonde? Dentro. E com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas. Chegou Jesus estando o quê? As portas fechadas. E aí a Bíblia diz: e apresentou-se no meio deles, dizendo: paz seja convosco. Jesus havia ressuscitado. Os discípulos estavam reunidos dentro de uma sala e as portas estavam o quê? Fechada. De repente Jesus apareceu no meio deles, sem abrir porta, sem abrir janela. Sabe o que significa isto? Sabe o que significa isto? Com este corpo glorificado, transpassaremos todos os obstáculos, sem tocá-los e sem nos machucar. Transpassaremos daqui para lá, sem tocar nesta parede e sem nos machucar. Se você pode dar o terceiro glória a Deus, levanta a mão e dê glória. Os discípulos estavam trancados, até com medo dos judeus, as portas cerradas, lacradas. De repente Jesus transpassa a parede sem tocar nela e sem se machucar, e já está do lado de lá, lá dentro. E ele fala: paz seja convosco. Por que que vocês estão tristes? Por que que vocês estão com medo? Por que que vocês estão aí cabisbaixo? O que está acontecendo com vocês? Eu morri, mas ressuscitei. Aleluia. Esse corpo glorificado que me permitiu passar aqui sobre essas paredes sem tocá-las, este corpo vocês um dia receberão. Sejam fiéis, cumpram a vossa missão, cumpram a vossa missão, cumpram a vossa missão, cumpram a vossa missão. Versículo 58 do texto em foco: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não será vão no Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe. Fique em pé. Fique em pé. Aleluia, 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 aleluia. Pelo menos 3 a 4 minutos de busca, de revestimento, de petição a Deus. Vamos dizer: Deus, eu nunca quero abrir mão da minha fé. Eu quero que o Senhor me prepare. Eu quero que o Senhor me prepare. Eu quero que o Senhor mude alguma coisa que precisa ser mudado na minha vida. Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Quem precisa de uma mudança rápido na sua vida espiritual, chega aqui na frente. É 3 a 4 minutos só, eu já vou encerrar. Chega aqui na frente. Quem precisa de uma mudança rápido na sua vida, quem precisa de um avivamento, quem precisa de um renovo espiritual, vem, vem. Muito em breve vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Todo mundo agora. Onde está aquele povo?
Mais forte. Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Mais forte. Muito em breve vai sair uma notícia que um povo, se quiser pode ficar aí, era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Agora todo mundo. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo. Aleluia, Jesus voltará, prepara-te. Aleluia. Olha para a pessoa que está mais próxima de você aí e diga assim: Jesus voltará, prepara-te. Aleluia, 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 aleluia. Jesus voltará, prepara-te. Jesus voltará, prepara-te. Jesus voltará. Levanta a mão, receba a unção do Espírito Santo. Todos dando glória, 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 glória. Deus prepara o seu povo, prepara a sua igreja, prepara os seus filhos, prepara o seu povo, prepara a sua igreja, prepara os seus filhos. Santifica-nos na verdade, a sua palavra é a verdade. A reina Shairion declama labachandarai, tepa labachande clama labachandarai, anda labachandarabachande clama labachandarai, anda labachande onde balabalabas. Oh Espírito Santo, renova esta igreja, renova esta igreja, renova esta igreja, renova esta igreja, renova. Arianda labachai de clama labachandarai, tema labachande clama labachandarai, apela machai anda labachandarai. Oh Espírito Santo, prepara a sua igreja, prepara a sua igreja. Prepara-nos, meu Deus, para o grande e supremo dia do arrebatamento. Santifica-nos na verdade, a sua palavra é a verdade. Santifica o seu povo, santifica os seus filhos. Renova, Senhor, a sua igreja. Ai, onde clama lá baixandarai, anda lá basta clama lá baixandarai, arramalachai, onde clama lá balá. Aleluia! Oh Espírito Santo, oh Deus querido e poderoso, nós precisamos estar preparados, nós queremos preparados. Aleluia! Prepara-nos, meu Deus. Aleluia, 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 aleluia. Ande balabachandarabachandarai. Aleluia, 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 aleluia. Renova, Senhor, renova, 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 renova. Renova, Senhor, renova. Oh, bendito é o Cordeiro, bendito é o Cordeiro, bendito é o Cordeiro. Aleluia, 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 aleluia. Segura a mão levantada.